Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Exultante é a palavra que define o meu humor, o meu espírito em estar aqui fazendo mais um podcast do Critério Sustentável. Eu fico até nervosa agora, porque ele está que me olha e eu vou já falar o nome dele. Bom, pessoal, essa entrevista para mim é muito especial. Eu sou a Kathleen Feitosa Cartesini, esse é o podcast Critério Sustentável, que você já conhece. Eu estou aqui com a minha amiga, minha alma gêmea profissional, Adriana Toches, para a gente falar sobre um tema que move as nossas vidas, sustentabilidade. E esse espaço, ele reúne pessoas que adoram falar sobre esse tema, sobre as suas diversas perspectivas. A gente fala sobre dimensão ambiental, dimensão social, dimensão previdenciária, tributária, institucional. Tem, muito pano para manga. Esse é um espaço voluntário para gestão do conhecimento, que tem um único apresentador, patrocinador. Apresentador tem 3, eu, a Belinha e a Adriana. E tem um único patrocinador, que é Kix Cartesini, meu marido. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua força, né? A gente literalmente nos aproveitamos dessa relação, eu e as minhas sócias, para que ele possa estar aqui sempre promovendo esse encontro que é muito gostoso, que é maravilhoso. Acesse as nossas redes sociais. Vai lá no LinkedIn, no Facebook. No Facebook não tem Instagram. No Instagram, no YouTube, Spotify. No Spotify, acione o sininho no YouTube para você ficar sempre antenado com as notícias mais atualizadas sobre legislação, sobre eventos, sobre discussões em termos, né, em volta da sustentabilidade. Antes da gente começar a nossa entrevista, em respeito às pessoas que têm dificuldade de visão, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher com largo sorriso no rosto, como vocês já sabem, tenho 50 a mais, a pele branca, os cabelos castanhos à altura dos ombros. Estou hoje em homenagem ao mês do meio ambiente com um terno verde, uma camisa branca e um colar de pedras pretas. Estamos aqui no estúdio da Omni Produções, sentados em frente a uma mesa de cor amadeirada, e aqui atrás de mim tem um painel ripado e os microfones na frente com uma linda caneca escrita Critério Sustentável, para você estar sempre lembrando de nos seguir. Estamos no mês do meio ambiente, como eu acabei de falar. Não sei se temos tanto a celebrar, mas hoje eu tenho muito que celebrar, porque eu estou recebendo aqui um amigo muito querido. Nosso convidado, mais do que especial, Fábio Feldman. Um grande especialista. Fábio é formado em Direito pela USP, em Administração de Empresas pela FGV. Foi um dos mais jovens deputados constituintes desse país a participar da elaboração dos trabalhos da Constituição e do capítulo, né, que fala sobre meio ambiente. Né? Cumpriu 3 mandatos como deputado federal, foi secretário estadual de meio ambiente por São Paulo, né? Exerceu um papel e exerce um papel importantíssimo na temática, né, perante a sociedade civil, fundou a Fundação SOS Mata Atlântica, contribui hoje e sempre, e acho que nessa encarnação e nas outras, Fábio, com ações voltadas à proteção ambiental. É advogado, é consultor, é meu amigo. O mais importante. Que eu acho que é o mais importante. Eu vou dizer uma coisa para vocês, como foi que eu conheci o Fábio. Eu estava ainda como head de sustentabilidade do STJ e fazendo a programação daquele seminário que é maravilhoso. Acesse a rede social do STJ e procure lá, Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável Poder Judiciário. Foram 12 anos fazendo esse evento. Painéis com 5.000, 3.000, 8.000 visualizações. Mas teve uma época que nós fazíamos esse evento presencialmente. E foi um dia muito especial. Eu estava fazendo essa grade programática e liguei para a minha orientadora de mestrado, a professora Sueli Araújo, que foi presidente do IBAMA, que ainda estará aqui, professora Sueli. Isso é uma promessa
da senhora comigo. E eu disse, professora, eu queria compor um painel e falar sobre um determinado tema. Ela disse, por que você não chama o Feldman? Eu disse, meu Deus do céu, o Feldman, mas ele vai me atender? Eu não o conheço, mas quem me conhece sabe que eu sou um pouco cara de pau, né? E liguei para ele me atendeu, ele foi para Brasília, a gente se conheceu e olha, Kiko, sem ciúme, foi amor à primeira vista. A gente realmente se admira, se gosta muito e eu tenho muita gratidão, meu amigo, de receber você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês, com a Adriana, com você. Estou vendo como que eu contrato esse teu marido como marido de aluguel, já que ele é melhor do que Bombril, tem 1001 utilidades. Eu já vi o cacto maravilhoso que vocês têm. É verdade. Aquele cacto, eu nunca vi um cacto tão bonito. Belíssimo, Na minha é vida. verdade. Nunca vi, ele me contou a história do cacto. Precisa mostrar no programa, que era um enfeite de mesa. É verdade. Já conheci os filhotes caninos e felinos, que nos aproximam ainda mais, porque quem gosta de bicho gosta de quem gosta de bicho, não é isso? E estou muito feliz de estar aqui com vocês, quer dizer, debatendo os desafios que nós temos pela sustentabilidade, né? E no meu caso eu brinco, porque como eu estou nesse tema há muito tempo, então, quer dizer, eu acompanho muito a trajetória do assunto desde lá atrás, desde a Constituinte, depois a Conferência do Rio e assim por diante. E também fui advogado das vítimas da poluição de Cubatão, então tenho muita experiência e gosto muito de ouvir e de ser questionado, porque a gente aprende quando as pessoas te perguntam. É verdade. Tem um assunto que às vezes você deixa passar e alguém faz uma pergunta e levanta alguma coisa que nunca passou pela sua cabeça. Então é um super aprendizado e feliz de estar aqui com vocês. E com você, né? Ai, meu amigo, gratidão. Adriana, quer fazer uma apresentaçãozinha rápida? Faço. Eu, na verdade, vou começar pela minha audiodescrição e te convido a fazer o mesmo na hora da pergunta. Eu sou a Adriana, morena, sorriso largo, olhos escuros, cabelos escuros na altura do ombro também. E estou toda vestida de preto hoje, apesar de querer também estar de verde, né? Pelo mês do meio ambiente. Vamos começar? Vamos? Tá aí. É agora. Amigo, estamos há 4 meses da COP. Esse tema não sai das mesas de discussão. A gente foi para São Paulo, nós estivemos juntos recentemente agora no Congresso Internacional de Políticas Públicas lá em Manaus, promovido pela Tricom e pelo IRB. Né? E o tema era esse também, né? A Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Eu não sei o que a gente tem avançado efetivamente com relação a essa conferência. É fato que é a maior conferência, né, do mundo, mas quais são os riscos e as perspectivas que nós temos, tendo em vista a realidade brasileira, o que a gente pode deixar de legado? Bom, primeiro, quer dizer, eu acho que nós comentamos lá em Manaus que a nossa geração, mais a minha geração, tem um problema de entrega. Quer dizer, você tem os conceitos dados, começaram lá atrás com a Conferência do Rio, Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade, e a Convenção do Clima, que completa 30 anos nesta conferência. E se avançou muito, mas diante dos desafios do planeta e climáticos, eu acho que nós estamos ainda devedores. Então, eu falo isso porque eu fui para Manaus há 3 anos atrás e o Júlio, que é nosso amigo, me convidou, vamos dar uma volta. Daí eu fui lá ver os igarapés de Manaus, todos eles cobertos por PET, não é um ou outro, todos cobertos por PET. Daí o Júlio disse, então vamos ver 2 aterros sanitários controlados. Cheguei lá, eram 2 lixões com gente morando dentro. Falei, nossa, tem algum problema, porque a Constituição é de 88, vai fazer 40 anos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi proposta em 92, aprovada em 2010. 15 anos. Exatamente. E o Brasil ainda vivendo com lixões. E um pouco essa coisa de... Todo mundo fala economia circular,
que é um conceito moderno, e ao mesmo tempo você está no século XIX com lixões. Eu acho que o desafio da COP é de entrega. Quer dizer, chega de tanta conversa e vamos ver o que é possível se entregar. E no caso da COP em Belém, óbvio que tem um problema de logística, porque a COP normalmente tem 2 eventos, tem o dos negociadores e o evento da sociedade civil e do setor empresarial, enfim. Eles são importantes porque a sociedade civil tem uma responsabilidade de pressionar os negociadores. Quer dizer, nessa coisa de negociador de um lado e sociedade civil de outro funciona muito pouco, porque o papel da sociedade civil é esse. E a COP está com esse problema logístico, que eu acho grave. O Brasil foi muito bem na Conferência do Rio, em 92. O Brasil tinha uma posição muito conservadora, de que a pior poluição era a miséria, e assim por diante. A virada do Brasil foi a Rio 92, quando, inclusive, além da organização da conferência propriamente dita, a sociedade civil, pela primeira vez, teve uma participação reconhecida nessa negociação multilateral. Então, com a COP, eu acho que a gente tem que, primeiro, discutir entre nós o que a gente espera dessa COP. Segundo, quer dizer, 30 anos depois que ela entrou em vigência, em 95, o que foi entregue? Porque você teve a COP, você teve a Conferência do Rio, você teve Kyoto, que não foi um sucesso de público de crítica, não sei quem acompanhou, e nós temos 15 anos do Acordo de Paris, quer dizer, 15 anos do Acordo de Paris, com dificuldades de negociar, basicamente é um dos maiores desafios que é a precificação do carbono, e no caso do Brasil, infelizmente, nós não passamos na prova dos 9. Quer dizer, resíduos sólidos, lixo a gente não vai bem, poluição do ar nas cidades também não vamos bem, com uma poluição que é recente na agenda, que é a poluição dos incêndios florestais, recente no Brasil e no mundo, depois da Califórnia também, os Estados Unidos não tinha essa experiência. Balneabilidade de praias também problemática, não é isso? Então, acho que da minha geração, mas especialmente de vocês que vêm um pouco depois, nós temos que encontrar mecanismos de implementação, e o grande desafio da COP é a implementação. O que está sendo feito é positivo, mas é muito pouco perto do que o mundo, a realidade indica. Eu falo a realidade porque a comunidade científica tem feito vários alertas, mas a comunidade científica até 2007 sempre foi muito prudente em falar a responsabilidade antrópica da humanidade pelas emissões. As previsões da comunidade científica foram superadas pela realidade, essas secas prolongadas, enchentes, ondas de calor que afetam o mundo inteiro. Então, eu te responderia, Kathleen, que é uma reflexão da nossa geração, como nós podemos, na verdade, colocar em prática e exigir implementação. E quais são os mecanismos de implementação, inclusive da sociedade civil. Porque eu tenho uma certa impressão que a militância, que era da minha geração, de protesto, deu lugar à militância digital, que é importante, mas ela é absolutamente insuficiente para promover mudança de atitude por parte dos governantes. E ela concorre com a fake news. Exatamente. Com a desinformação, né? Com a desinformação, que é um dos maiores riscos, né? Inclusive do Fórum Global, né? No Fórum Econômico em Davos, numa percepção de 2 anos. O primeiro risco global é a desinformação. Que para nós, na nossa área, é absolutamente dramático, porque, quer dizer, nós temos que transmitir informação para convencer a sociedade, os tomadores de decisão, que o tempo de agir é um tempo muito breve, quer dizer, 2030 e 2050, que é amanhã. E pouca ação está sendo feita. É muito interessante porque você participou também, foi o autor da primeira versão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Você acabou de falar sobre ela. E eu gosto muito de um aspecto que a lei trouxe, que é a corresponsabilização de todos pela geração dos resíduos, da cadeia produtiva, dos
de quem extrai da natureza, de quem faz a logística, de comercialização, distribuição, toda a cadeia do produto, né, do ciclo de vida do produto, é responsável pela vida útil ao final da geração. Eu adoro, eu sempre cito isso nos meus artigos, estou sempre falando sobre isso, porque não é um papel que pode ser exclusivo do Estado, do legislador, e principalmente da sociedade. Ele envolve também a indústria, toda essa cadeia de comercialização. A COP pode trazer isso, quer dizer, ao envolver a sociedade civil, ela pode trazer mais compromisso de todos os atores sobre, pelo menos, gestão de resíduos, que é uma coisa tão antiga nesse país e que a gente está aí 15 anos patinando para conseguir fazer essa legislação efetivamente ser implementada. Eu queria que você falasse um pouco da lei e falasse sobre esses compromissos. Como é que a gente gera esse compromisso para além do que está previsto na legislação? Adriana, você colocou um ponto muito importante, que foi colocar na lei a responsabilidade compartilhada. Exatamente. Mas hoje, eu acho, porque quando você é negociador, quando você é legislador, você sempre fica em dúvida, por exemplo. A Convenção da Biodiversidade não foi ratificada pelos Estados Unidos, pouca gente sabe disso. E eu participei, não como negociador, mas acompanhei. E nós deixamos os Estados Unidos escapar da Convenção da Biodiversidade. Eu falo escapar porque quando o principal país do mundo, a principal economia, especialmente em 92, não participa, a convenção perde peso político. No caso da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu acho que nós deixamos escapar um conceito que eu acho que faria toda a diferença e que dificultou a aprovação da lei, que é a responsabilidade pós-consumo. Porque a responsabilidade compartilhada é muito importante, mas ela é aquele cachorro que todo mundo toma conta e que não tem dono. E creio que está faltando para o Brasil a responsabilidade pós-consumo clara na legislação. Eu coloquei o bem, o produto ou mesmo o serviço no mercado, tem a responsabilidade pós-consumo, que foi a grande dificuldade de aprovação da lei. E acho que, nesse sentido, quer dizer, falta esse instrumento legal. É interessante porque a Estratégia Nacional de Economia Circular está indo por esse caminho, né? Ela exige um novo design de produtos que já pense na economia circular. Mas você vê, sendo debatido em 2025, quando a gente tem a lei de 2015, a gente está a sensação que eu tenho é que a gente está sempre construindo, mas eu adorei quando você falou, cadê as entregas efetivas? Assim? Não, cadê as responsabilidades efetivas, né? Hoje, se eu voltasse atrás, quer dizer, eu já não estava, a maior parte das leis que eu participei foram aprovadas depois que eu saí da Câmara, né? A Lei da Mata Atlântica, as outras, né? Mas eu acho que esse dispositivo responsabilidade pós-consumo hoje eu acho que seria fundamental, porque, por exemplo, eu estou dizendo, eu fui, durante muitos anos, meu programa de fim de semana era visitar lixão. E onde eu ia, alguém dizia, você tem que ver o lixão. Eu conheci todos os lixões que vocês possam imaginar, em todos os lugares, né? E quando eu fui no caso lá do lixão com o Júlio, quer dizer, tinha lá uma máquina escrito Coca-Cola. Daí eu disse, Júlio, se a lei falasse responsabilidade pós-consumo, eu ligo para a Coca-Cola e digo, olha aqui, esse refrigerador é sua responsabilidade. Então, acho que no caso dos resíduos sólidos, quer dizer, houve muita pressão do setor empresarial para não colocar isso. Eu acho que foi de boa fé que se pôs a responsabilidade compartilhada, mas na minha leitura da lei, ela não estaria excluindo a responsabilidade pós-consumo. Mas a leitura que está se praticando da lei é que não é... Sim. Quer dizer, e é de estados e municípios e de empresas e de, enfim, da sociedade também, né? Você é autor da lei da educação ambiental e você vê, até hoje não se fala na prática, não se aplica a educação ambiental. É um debate enorme, né? É um debate enorme, porque eu vou dizer agora, Fábio, que a gente tem um problema muito grande como gestor, que às vezes você que legislou durante tantos anos, meu Deus do céu, 3 mandatos, amigo, é muito tempo. A gente tem que desenhar. Não basta você ter a boa intenção, responsabilidade compartilhada. Não, você tem que dizer responsabilidade compartilhada, né? Na extração,
no desenvolvimento do produto, no design do produto, na distribuição, na logística e no pós-consumo. Porque senão o cara não consegue enxergar a cadeia como um ciclo fechado. E é o que a gente tem hoje, um ciclo linear. Quer dizer, eu acho que talvez nós estamos assistindo um momento um pouco diferente no mundo em relação ao meio ambiente. Quer dizer, o setor empresarial, ele, na Rio 92, ele teve uma participação muito tímida por causa do acidente de Bhopal na Índia, não sei se vocês acompanharam. Na Rio mais 10, Rio mais 20, o setor empresarial mudou de posição. Mas acho que nós estamos vivendo no mundo um momento muito crítico, que, por exemplo, nos Estados Unidos, o setor empresarial, com um susto dado pelo Trump, está abrindo mão de todos os compromissos que ele teve até recentemente. Estão dizendo, não, aquilo que eu prometi era promessa, não estou obrigado a reduzir emissões. Quer dizer, nessa questão também de resíduos também. Então, eu acho que o que está acontecendo na nossa área é que a sensação que a gente tem é nós estamos mais sozinhos do que a gente teve nos últimos anos. Até porque essa sensação de não entrega, no caso da minha geração, ela é muito angustiante. Quer dizer, você dedica uma geração que dedica a vida em um projeto existencial de sustentabilidade. Se não está tendo entrega, Sim. cria uma angústia muito grande. Então, acho que é um momento em que a gente tem que repensar mesmo a economia circular, porque você muda. Agora não é mais gestão de resíduos, porque não podemos mais destinar para resíduos sólidos num país que ainda tem lixão. Então, estamos na economia circular. Então, todo mundo fala de economia circular, mas cadê os resultados? Cadê as entregas? Cadê o estímulo tributário para a economia circular? Esse é um exemplo. Exato. Quer dizer, a gente não conseguiu. O Brasil, a Adriana, usa muito pouco instrumento econômico. O Brasil usa ainda muito comando e controle, que é necessário. Mas comando e controle sozinho, num país com cultura de corrupção, vamos para o jogo. Sim. Claro. Quer dizer, Cadê a gestão, né? cadê a gestão? Comando e controle. Cadê o do meio do caminho, que é a gestão? Não, e há coisas até estranhas, por exemplo, pouca gente sabe, mas eu tive um momento na minha vida que eu trabalhei com direitos tributários. Então, o IPI, que agora está sendo substituído, ele já tinha um critério que chamava de essencialidade. Agora mudou e está se falando a mesma coisa. Quer dizer, o produto que tem menos impacto ambiental tem que ter uma tributação menor até para permitir o acesso de população de baixa renda a esse produto. E o produto com maior impacto ambiental, ao contrário, um vai ter que ajudar o outro, não é isso? Quer dizer, e não é só na questão ambiental. Pega refrigerante açucarado. O que é por que Bebida alcoólica, né, por exemplo. Não, o açucarado, quer dizer, você vai para a população de mais baixa renda, ele não toma Coca Diet, Guaraná Diet, ele toma aquelas marcas mais populares, que vocês não devem conhecer, a Tubaína, Guaraná, para dar Jesus. mas tem mais açúcar. É verdade. Então, quer dizer, você tem toda a razão, o Brasil não usa instrumento econômico até hoje. Se falou muito na reforma tributária, e aqui eu queria juntar com a nossa conversa que a gente estava tendo. Eu juntaria o estímulo tributário a análise de ciclo de vida do produto como critério. Quer dizer, eu uso um critério, eu defendo o banco público, e quando eu provo que o impacto é menor, automaticamente eu tenho uma redução de tributos. Sim. Mas tem que ter critério objetivo. Não é o que eu acho. Quer dizer, lembra, alguns anos atrás, era papel reciclado, que não reciclado. Tinha até uma discussão se o reciclado era pós-consumo ou era o reciclado de aparas de fábrica. Então, a gente tem uma agenda que eu acho que é da entrega e que depende de questões como essa. Sim, um banco de dados, até para hoje o comprador público, né, poder... E o privado. E o público e o privado, exatamente. E o fornecedor também, né, poder ter parâmetros muito específicos de critérios sustentáveis. Isso é um projeto que parece que está empacado há muitos anos. Ele avança aqui, avança ali, mas ele não avança, né? Apesar do avanço que a gente teve,
amigo, na legislação, né, trazendo essa abordagem de ciclo de vida com relação às contratações públicas, como explicar para um gestor público do município de Aquidauana o que é ciclo de vida? Não, é por isso, Kathleen, que eu defendo muito esse banco de dados que eu não seria governamental, chamo de público, porque eu defendo que você faça um banco de dados público que envolva poder público, eu digo governos, quer dizer, a União, governos estaduais, governos municipais, quer dizer, ele tem que ser público. Eu defendo o setor empresarial também. É porque a gente precisa de rastreabilidade, né? Exatamente. Sobre os meios sustentáveis de produção. Sem isso, a gente também vai ficar... Como é que a gente vai provar? E com isso, eu acho que qualquer gestor, ou você como consumidor, você vai no supermercado, qual o critério que você tem para entre a escolha A e B? Sim. A gente vai cheio de boas intenções, mas as escolhas que nós temos continuam, na minha opinião, muito simbólicas. Sim. Quer dizer, enfim, e se a gente, como você colocou, Adriana, acoplar a questão tributária, eu posso, inclusive, usar o tributo para garantir competitividade daquele produto que seja orgânico, menos impacto na saúde, mas isso, sabe o que precisa? Precisa investimento, dinheiro e, mais do que tudo, essa noção do que é ciclo de vida para o dirigente. Porque, quer dizer, o Ministério de Indústria e Comércio devia estar diretamente nisso. A área tributária do governo também. Sim. Quer dizer, o dia que você juntar instrumento tributário, instrumento econômico, com isso, você cria o mercado de bens mais sustentáveis também. Eu faço uma analogia com o selo Enemetro, que tem credibilidade, né, que tem confiabilidade e que a gente busca esse selo, né? A gente busca na hora de comprar um aparelho de ar-condicionado, você busca o selo AA Procel, por exemplo. Você busca certificações Enemetro, que são certificações públicas. O que eu acho que falta é priorização, porque as normas estão todas aí, os mecanismos estão aí, mas e aí? Por que isso não é priorizado a despeito da lei ter 12, ter 15, ter 20 anos, né? Mas vamos lá, minha amiga. Acho que um exemplo dessa celeuma que a gente está vivendo e bem lembrando o papel do MDIC é o que a gente tem acompanhado desde janeiro com a importação dos resíduos, com o decreto de importação de resíduos. Primeiro com a lei, depois com o decreto, depois assim, uma legislação bem Frankenstein institucionalmente, né? Porque ela vai, ela volta, deixa a cabeça de quem trabalha na Receita completamente confuso, vê um movimento da indústria muito, né, voltado para si mesmo e ao mesmo tempo falando em economia circular. Fábio, eu sinceramente não consigo entender. Eu acho que, na minha opinião, é que falta uma estratégia clara de sustentabilidade no Brasil. Quer dizer, inclusive, eu acho que essa não é uma agenda, por exemplo, quando se discute autoridade climática, eu não acho que é uma agenda que é monopólio do meio ambiente. Perfeito. Quer dizer, acho que nós temos que ter uma agenda compartilhada, eu diria que é uma negociação política no mais alto nível entre uma parte do setor empresarial, sociedade civil, não é isso? Quer dizer, governo ou governos, porque não é um governo, outros governos, e a partir daí você tem a garantia da implementação. Porque o Brasil, quer dizer, Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, acho que a iniciativa simbólica é muito boa, mas não é suficiente, não é isso? O efeito prático, né? Economia circular, quer dizer, de uns anos para cá só se fala economia É circular. tão sistêmico tudo, né? Quer dizer, exatamente, a falta de uma visão, na minha opinião, maior e de pôr atores importantes. Quer dizer, a gente está falando aqui do poder público, que é um grande comprador, não é isso? Tem uma parcela importante do PIB. Sim. E o compromisso para valer do poder público. Quer dizer, você sente ainda iniciativas muito simbólicas, só que eu acho que o simbolismo tem que deixar lugar a uma agenda mais eficaz. Pragmática. Pragmática no bom sentido. Sim, é isso? Sim. Quer dizer, e o Brasil tem peso para isso. Quer dizer, os governantes não se
autoelogio, onde somos a 7ª, 8ª, 9ª economia do mundo, mas com práticas totalmente do século XIX, quando muito do século XX. Quer dizer, essa coisa de lixão eu fico muito impressionado. Né? Chocante. Quer dizer, estou contando, é uma loucura. E também aliança com o setor empresarial cosmopolita, que ele tem que praticar o que ele faz fora dentro do Brasil. Quer dizer, infelizmente a gente ainda assiste, eu sempre tive ligado na questão de poluição do ar, fiz rodízio lá em São Paulo, que não foi assim tão popular assim, né? Mas eu lembro que numa das vezes que eu estava lá discutindo, talvez o programa mais bem-sucedido do Brasil, que é o Proconvid, a fazer os automóveis brasileiros terem bons padrões, etc. e tal, tinha uma grande empresa que fabricava motores de caminhão a diesel, que exportava para a África, cujos padrões eram muito baixos, e para outros países da América Latina, e praticava padrões diferentes na sua matriz. Então, isso também eu acho que faz parte da gente, mesmo mais de vocês, que é um pouco chamar a responsabilidade esse greenwashing que Sim. ainda existe e que muitas vezes ele contribui para fake news, porque imagina alguém que não é... A gente fica confusa, como você falou, Kathleen, imagina quem não está na nossa área, com tantas informações discordantes entre si. Agora, eu acho que tem que traçar uma estratégia muito clara, colocando cada um com as suas atribuições, o que é do poder público é do poder público, o que é da sociedade civil é da sociedade civil, o que é do setor empresarial é do setor empresarial. E eu gostei do que você colocou, e colocar uma agenda de instrumentos econômicos que o Brasil não pratica. Ele pratica muito pouco. Exatamente. Sem esse tipo de fomento, eu acho também muito difícil avançar. Muito difícil. O foco ainda é no capital, né? O foco não é na sociedade ainda, no direito. A gente, quando fala de meio ambiente, a gente está falando do direito difuso, né? O foco não é no direito difuso ao meio ambiente. O foco ainda é muito econômico. Então, eu acho que para a gente romper essa barreira... E cada um olhando para o seu setor. Sim, eu acho fantástico tudo isso que você trouxe, né? Eu acho que a gente tem que realmente a união de esforços, essa sinergia entre os setores. Talvez a COP possa trazer uma... Eu tenho uma esperança. A Rosa Lemos, que a gente trouxe aqui, ela encerrou falando uma coisa que me despertou um pouco de interesse. Ela falou o seguinte: com todos os problemas logísticos de Belém, é muito importante que a COP ocorra numa área amazônica. Porque quando a gente vai até esses lugares, a despeito de todas essas problemáticas que você trouxe, aquilo gera na gente uma sensação de que somos efetivamente moradores de um país da biodiversidade. A gente que está aqui nos grandes centros, nas cidades, a gente não se apercebe disso. Quando a gente entra no bioma amazônico ou num bioma de Mata Atlântica, que a gente está ali, a gente começa a se enxergar como parte desse todo, né? Eu digo a gente, sociedade, gestores públicos. Eu acho que a COP pode agregar isso, né? As pessoas estarem ali vivenciando o que é uma floresta amazônica, a força de um bioma como esse, sendo o Brasil o país de maior biodiversidade do planeta Terra. Eu sou uma pessoa poliana, assim, eu tenho esperança, mas a gente não continua. Mas eu não acho que é isso. Eu acho que quando você discute o Brasil, no mundo, o que o Brasil é importante? Sim. Contribuição para o comércio internacional, 3%. Sim. Quer dizer, o Brasil, o único tema que o Brasil é país relevante é o tema da biodiversidade. E do alimento, né? Assim, mas está ligado a isso. Com certeza. Território, exportação de água, quer dizer, o Brasil é desigual, mas o Brasil é um país que tem água. É a nossa maior riqueza. Quer dizer, é nisso que o Brasil é G1, G2. O Brasil, na negociação climática, é mais importante que a maior parte dos países, não é isso? Mas o Brasil tem que ter um pouco... que os governantes têm que ter um pouco a consciência de que é isso que nos torna diferentes no mundo, e é por isso que nós somos mais ou menos respeitados. Não é isso? Amém. O que é o resto? O que o Brasil é tão importante no mundo? É que a gente está sempre voltado para o Brasil, então a gente acha que o Brasil é o centro do mundo. No que o Brasil é importante? É nisso. É, verdade. Apesar disso, meu amigo, desse potencial de protagonismo que nós temos,
e que nos cabe agora fazer essa avaliação. Queremos realmente ser protagonistas dessa agenda, né? E eu vejo que a gente tem uma janela de oportunidade muito interessante com a COP. A gente acabou de aprovar, né, um projeto de lei, né, pelo menos no Senado já foi aprovado, um projeto que flexibiliza as leis, as regras do licenciamento ambiental. Foi aprovado pelo Senado, tramita na Câmara. Quais são os efeitos práticos disso? Nós estávamos falando sobre isso semana passada, estávamos temerosos com os efeitos. Olha, Eu queria que você falasse sobre o tema e trouxesse a praticidade, os desafios. primeiro, licenciamento ambiental. Eu acho que licenciamento ambiental talvez seja um dos mais importantes instrumentos democráticos da democracia brasileira. Vou explicar por quê. Porque até o licenciamento ambiental, que surgiu em 86, mas ganhou força com a Constituição de 88, quer dizer, o setor empresarial e o governo, os governos, decidiam fazer um projeto, faziam, não ouviam ninguém, e com isso muitos erros. Eu fui, alguns anos atrás, para Balbina, a Balbina é uma hidrelétrica que é um exemplo do mal feito, uma hidrelétrica gigante, o reservatório com pouca produção de energia. Você escolhe Angra dos Reis, quer dizer, quem em sua consciência coloca uma usina nuclear que é vulnerável a algum ataque terrorista e com dificuldade de evacuação da população ali naquele local. Por quê? Porque a Serra do Mar, vulnerável geologicamente, se chover muito, a serra vem abaixo, você não tem como tirar a população por via terrestre, supondo que ressacas muito fortes também. Então, eu acho que o estudo de impacto ambiental é democrático, porque antes de uma estrada, antes de uma hidrelétrica, ou mesmo antes de uma obra de impacto, a sociedade tem que ser ouvida. E ela ajuda nisso. Então, quer dizer, eu acho que o que tem acontecido no Brasil em relação ao licenciamento ambiental é um equívoco de compreensão, que esse é um instrumento importante, inclusive, para o empreendedor. Vou dar um exemplo, mudança do clima. Você tem a questão da mitigação, quer dizer, quanto emite o projeto, deixa de emitir, que eu acho que é uma contabilidade importante, mas tem a questão da adaptação. Eu vou colocar uma infraestrutura numa área que eventualmente será um cenário sujeito a inundação, enchente, deslizamento ou até elevação do nível do mar. Tem cidades que vão ser mais afetadas que a outra. Então você vai fazer um investimento numa área que pode daqui a 30, 40 anos sofrer um grave problema de elevação do nível do mar. Então, quer dizer, é a falta de compreensão da importância que é licenciamento ambiental. E eu acho que é um pouco, quer dizer, você tentar curar o paciente matando o paciente. Por quê? Porque o problema do licenciamento ambiental é um paradoxo que o Brasil vive. Quer dizer, aumentaram-se as atribuições ambientais, União, estados e municípios. Olha o que tinha de área de parques, unidade de conservação há 30 anos atrás. Olha as atribuições que os órgãos tinham e olha o que tem hoje. E quando se analisa os dados, os órgãos ambientais estão mais desestruturados hoje do que estavam há 30 anos atrás. O meu maior exemplo é São Paulo, que é o estado mais aparelhado do Brasil. E a referência. E a referência. Quando eu era secretário de Meio Ambiente, há 30 anos atrás, tinha a Polícia Ambiental, chamava Florestal, tinha 2.200 homens. Eu cálculo super primário. 2.200 homens dividido por 700, São Paulo tem 645 municípios. Dá 3 policiais ambientais por município. Só que o policial ambiental, ele trabalha 8 horas. Então, eu tenho um policial ambiental por município, fora aqueles que estão de férias, que estão... Quer dizer, então, há 30 anos atrás, São Paulo tinha 2.200 policiais ambientais. Hoje tem 1.800. Meu Deus. Como é possível você ter diminuído o número de policiais ambientais com o aumento das áreas de proteção, concorda? Enfim. Então, quer dizer, o paradoxo, na minha opinião, é esse, que você fragilizou
dramaticamente o Sistema Nacional do Meio Ambiente. 90% do licenciamento ambiental é dos órgãos estaduais e é um processo suprapartidário e democrático de esvaziamento. Não é nem... pego mesmo o licenciamento ambiental, fragilização na Bahia, PT, Ceará, que não é PT, mas é de esquerda, Maranhão, que era Flávio Dino. Você vai para alguns outros estados também, como o do prefeito, do governador Eduardo Leite. Então, nos estados Santa Catarina e Paraná, com uma dificuldade, um movimento contra a lei da Mata Atlântica, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Então, um paradoxo é esse, quer dizer, você esvazia os órgãos ambientais e depois critica o licenciamento no atraso por falta de gente. Quer dizer, então, hoje eu vim para Brasília para isso, que eu vim discutir com a ABEMA, que é a entidade que reúne os órgãos estaduais de meio ambiente, que eu fui presidente lá no século passado, não é isso? Eu disse isso, quer dizer, o projeto para o Brasil é o fortalecimento institucional do Sistema Nacional de Meio Ambiente. É fazer o IBAMA, os outros órgãos mais capacitados em termos de gente, de tecnologia, os órgãos estaduais e os órgãos municipais também. Quer dizer, você esvazia o órgão ambiental, depois você põe a responsabilidade neles. Em um período em que a gente vive, que utiliza tecnologia para tudo, né? Então a gente poderia estar fazendo isso com georreferenciamento, com drones, com equipes bem equipadas. Me parece que o sintoma é muito claro de um adoecimento da gestão. Quer dizer, a gente tem as diretrizes, a gente tem a legislação, mas está faltando investir na gestão, né? Não, e essa questão que você colocou, ela é dramática, porque nós temos, até faço questão de dizer, eu acho que um dos desafios da democracia do Brasil e na área ambiental é o crime organizado. Quem destrói Mata Atlântica na cidade de São Paulo é o PCC. Vocês sabem, é o PCC. Descobriu um super negócio, ocupa uma área privada ou pública, constrói casas populares e aluga para pobre. Isso cria uma dificuldade que quando a gente vai reintegrar na posse, o juiz diz, não, só deixo você reintegrar se você levar ele para outro lugar. No Rio é mais dramático, 90% da cidade do Rio ou é milícia ou crime organizado. Sim. E aí, é o que você colocou, Adriana, hoje, com tecnologia, eu consigo detectar imediatamente qualquer invasão. Sim. Quer dizer, então, aí vontade política. Sim. E também algum mecanismo que, quando o Estado se omite, a sociedade pode cobrar. Sim. Aí que eu estou defendendo um pouco o Tribunal de Contas. Quer dizer, o tribunal começar a cobrar das secretarias estaduais de meio ambiente, vocês têm gente, vocês estão dotados da melhor tecnologia, vocês têm protocolos, porque o que acontece, por exemplo, em São Paulo? Tem uma ocupação de manancial, o Estado transfere a responsabilidade para o município transfere para outro órgão e ninguém toma conta. E acho que esse é um desafio muito concreto do Brasil. Por exemplo, ocupação de mananciais é o grande desafio hoje no Brasil nas regiões metropolitanas, entendeu? Está se ocupando o manancial. Sim. Então, acho que é isso, quer dizer, fortalecimento institucional, garantia de disponibilidade da melhor tecnologia e informação e fazer com que a sociedade, ou mesmo o poder público via tribunais de contas, que é um exemplo, monitore. Porque com isso, quer dizer, você também resolve um problema no caso de ocupações e invasões, que é a omissão do poder público porque estão com receio de enfrentar eleitor. Quer dizer, o poder público tolera a invasão, quando não estimula a invasão. Estimula a invasão. Sim. Então, nós temos que ter um mecanismo que responsabilize, inclusive, o governante. Sim. Porque é uma loucura. Quer dizer. Parece um processo de ciclo fechado, né? Eu desmantelo a máquina pública, né? Desinformo a população, depois eu solto a fake news, aumento competências, tenho pouca gente porque eu desmantelei. Exatamente isso. E no caso do Brasil, eu estou defendendo
inclusive que seja um empréstimo internacional parrudo, $1 bilhão. Vou explicar por quê. Alguns anos atrás, eu entrei na sala do Serra, que era governador, e o Serra estava assinando um contrato de $10 milhões com o Banco Mundial. Eu falei, Serra, São Paulo, $10 milhões. Falou, Fábio, você não entendeu nada. Quando eu faço um empréstimo internacional, eu tenho garantia de continuidade no próximo governo. Então, quer dizer, até falando desse dinheiro que todo mundo briga que quer dinheiro, eu continuo dizendo para vocês, vamos chamar o Bruno Dantas e dizer, Bruno, onde está o dinheiro? Sim. Mas eu estou dizendo até porque eu acho que teria dinheiro para isso e fortalecer realmente os órgãos ambientais, porque problema de órgãos ambientais, por exemplo, FUNAI. A FUNAI ou o IBAMA. Hoje, na discussão que eu tive na BEMA, era isso. O IBAMA demora para dar anuência da Mata Atlântica, lá da supressão. Então, você sabe que a BEMA pôs uma proposta que tira a anuência da União do IBAMA, o que vai ser inconstitucional. Mas por quê? Porque o IBAMA tem poucos funcionários, a FUNAI não tem funcionários, o ICMBio. Então, o que você falou, é o que você falou, é economia circular na prática. Exato. Não é isso? Só que para o mal. É deseconomia circular na prática. E é engraçado, né? Interessante que parecem mundos paralelos. Porque ao passo que a gente vivencia isso, quer dizer, a gente tem em tramitação uma lei que vai reduzir muito esse procedimento de licenciamento que você acabou de demonstrar de uma forma fantástica. Licenciamento ambiental é uma prática antieconômica. Antieconômica, e você acabou de trazer aqui uma explanação. Parabéns, assim, eu acho que a gente aprende muito com esse programa, aprende muito com os convidados. Aí a lei fragiliza esse mecanismo fundamental e, simultaneamente, acabamos de assinar, na França, em Nice, pactuar metas ainda mais ousadas de proteção aos nossos oceanos. Quem irá fiscalizar? Cadê a entrega? A gente vai, assina. Eu digo que a legislação brasileira é a mais completa em relação à proteção ambiental do mundo. Se a gente colocar toda a legislação brasileira, é uma poesia maravilhosa, mas é o que você falou, os mecanismos de aplicação prática, de gestão, de coleta e demonstração transparente de resultados estão muito fragilizados. A meta agora é de proteção, era de 25%, é de proteção de 30% da zona costeira do Brasil, que é gigantesca, né? De águas marinhas, quer dizer, de preservação dessas águas marinhas no combate à pesca ilegal e no fomento à pesca sustentável. Ok. Como é que isso vai se desdobrar, Adriana, em paralelo à prática de municípios, à prática de decretos municipais, à prática de desmantelamento das máquinas de fiscalização e a não prática de incentivo fiscal para que você possa fazer tudo isso? Me parece dicotômico, assim, meio que, sabe, que mundo que eu vou viver? Frankenstein institucional. Não, mas olha, eu vou te contar, eu estou num movimento aí com o Instituto de Estudos Avançados da USP e com o Museu Emílio Guieri. A academia é fundamental nesse processo. Criar áreas de proteção marinha na margem ocidental. Né? Então, eu fui numa reunião em Belém. As histórias são malucas. Daí o representante do ICMBio faz uma exposição e mostra que acho que 80% dos barcos pesqueiros são ilegais lá em Belém. Jesus. Eu fiquei chocado, porque eu acho que ele foi até um pouco ingênuo, porque se eu fosse advogado dele, eu dizia, olha, eu não fala não, vou te processar por prevaricação. Ele pôs um gráfico lá, entendeu? Da maior boa-fé, que é o Brasil. Quer dizer, o Brasil real. O representante do ICMBio mostra barcos, inclusive chineses, pescando ilegalmente, provocando sobrepesca. Sim. Ali. E voltando ao que você falou, com monitoramento de satélite, drones... Pleno 2025. Quer dizer, então, eu acho que é essa agenda que a gente tem que começar a organizar, porque é inacreditável essa história, entendeu? Quer dizer, mesmo aqui em Brasília, eu vim para Brasília na Constituinte, e mudou muito Brasília, né? Mas você vê a ocupação das APAs aqui em Brasília, e agora eu acompanho. Eu acho que eu sou o único paulistano que decorrei o brasileiro. Até gosto muito. Vamos falar para Denise Rotenburg. Olha que paulistano. Manda um beijo para Denise. Querida. Ela cobriu o Constituinte. Queridíssima amiga. Você sabe que ela cobriu o Constituinte, sim. Mas ela não era do Correio, não me lembro onde que ela era. Mas você vê, é a história do Brasil aqui
no Distrito Federal. Então, estamos regularizando fundiariamente a ocupação. Quer dizer, se você é um advogado e algum cliente diz, eu estou querendo comprar um terreno numa área que não pode, você vai dizer, olha, eu não compraria por isso, mas na prática você pode comprar que não vai acontecer. Aqui no DF, eu acompanhei a implementação, pelo menos o protótipo de um programa tecnológico, um sistema de georreferenciamento de áreas, que não foi para frente. Mas a ideia era exatamente isso, quer dizer, o satélite ficar produzindo fotografias sobre aquela área, e aí isso exigiria uma parceria com os cartórios locais, para que os cartórios acompanhassem o registro. Eu, cidadão, vou comprar uma área, ainda mais com o histórico modelo de invasão de terra, que também em Brasília é caótico isso, né? Mas era um projeto muito interessante que meio que parou também. Quer dizer, o que você está dizendo é o que eu acho que a gente Era da Secretaria do Meio Ambiente. que tem que, na verdade, criar modelos de governança ambiental para valer, não é isso? Perfeito. Quer dizer, monitorar, criar indicadores, exatamente. Criar indicadores e informar a sociedade. A gente fala de ESG, mas a gente não conseguiu entender ainda, né? Quando eu digo a gente, né? É o gestor, é o segmento privado, a própria sociedade civil, né? Que deveria cobrar esse processo. A gente não entende o que é governança. Você acha que é apenas alguém ali, né, no topo da cadeia alimentar de qualquer estrutura, dizendo o que fazer. E governança não é isso. Não, você tem toda a razão. É foco em resultado, né? Muito foco em resultado. Exatamente. Transparência. Sim. Enfim, quer dizer, vou dar um outro exemplo, quer dizer, essa questão de ocupação de mananciais, isso é um drama. Quando eu fui secretário, São Paulo tinha quase 2 milhões de pessoas clandestinas em mananciais. Eu brinco, clandestino só para o poder público, porque como que você consegue levar, se a gente decidisse, deslocar e assentar 2 milhões de pessoas, o Brasil não daria conta. É tragicômico, Fábio. Não é isso? E daí, com essa discussão toda, eu tentei com a Agência Nacional de Água e disse, olha, vocês editam um Atlas, chama Atlas de Abastecimento Urbano, eu gostaria muito que vocês tivessem um projeto de monitoramento de mananciais e colocasse no Atlas de Abastecimento Urbano a vulnerabilidade de ocupação, que é isso, a vulnerabilidade. Os técnicos foram contra, dizer que isso não é competência da Agência Nacional de Águas. Não consegue enxergar transversalmente. Agora, eu estou falando isso porque a única maneira de cobrar governante ocupação de manancial é vocês, que formam opinião pública, não é isso? Mostrar que o governador X, o governador Y, está deixando, e o prefeito está deixando ocupar mananciais. Que é mobilizar a sociedade do nosso lado. Você falou interesse difuso. Eu acho que a lei que mais mudou do judiciário brasileiro foi a lei dos interesses difusos em 85. Meio ambiente. Porque ela permitiu você ir ao judiciário, mudou o judiciário brasileiro, né? Mas hoje eu compreendo o que é o interesse difuso. Aquele interesse de você manter um manancial que é de todos, mas a gente não mobiliza a sociedade para o todo. Isso é o difuso. E o difuso numa sociedade corporativa como o Brasil é muito difícil. Você não consegue mobilizar. Sim. Hoje eu estou vendo aqui cenas de amor explícito aqui, entendeu? Aqui, cenas muito fofas. Muito fortes. E fofas. Fortes, mas muito fofas. Por exemplo, eu acho que uma mudança na agenda brasileira é a questão dos animais, Sim. que é positiva, concorda? Sim. Agora, a gente precisa discutir como a gente faz isso com os nossos temas. Até porque banaliza. Desmatamento na Amazônia atingiu tal índice. Quer dizer, você vai banalizando a informação e ela não causa impacto com os anos que ela se naturaliza. Sim. E aí eu acho que vocês, viu, Kathleen e Adriana, eu acho que vocês têm mais a contribuir do que eu. Não sei se entendeu. Não, vocês entenderam no quê? Como que a gente mobiliza a sociedade. E como a gente mobiliza tomadores de decisão. Por exemplo, o que você fez, Kathleen, com o judiciário, é muito importante, porque o judiciário
eu fui advogado lá de Cubatão, tal, judiciário não é fácil você ir lá falar. Eu me utilizo muito do poder de influência da Kathleen. Então, muitas vezes eu sou cliente dos órgãos superiores, o Superior Tribunal de Justiça, Supremo, defender as nossas teses. Sim. E às vezes o sujeito pergunta, você é advogado? Eu digo, eu não sou advogado, mas eu vim aqui porque, de fato, para nós é muito importante que tenha uma decisão. A causa é muito nobre e a Kathleen realmente é a nossa embaixadora no é Eu óbvio. uso e abuso dela, viu? E sem vergonha não. Eu uso, abuso, não nego quando ela não atende o telefone, ligo para os amigos comuns, faço pressão, reclamo, denuncio quando ela está em Manaus, sabe? Mas de fato é esse que a gente tem que unir esforços, né? intensificar isso, porque é isso que faz a diferença, concordo? Porque o quadro, como eu estou dizendo para vocês, o cenário da realidade é muito desfavorável a nós. Sim. Muito desfavorável. Quer dizer, e tem que dar a mudança de chave nesse tempo que a gente tem, é isso? Você falou uma coisa muito importante, né? Parece que quando a gente vê situações como as enchentes de São Paulo cada dia mais comuns, e mesmo o que aconteceu em Brumadinho, Mariana, e mais recentemente no Rio Grande do Sul, há um alarde geral da mídia e tal, e depois isso cai completamente no esquecimento, né? Quando a gente ainda fala, eu trabalho com sustentabilidade. Nossa, você abraça árvores. Eu ainda escuto isso. Mas você sabe, Eu falo, graças a Deus eu abraço árvores, mas é muito além disso. eu fico muito feliz quando me chamam negativamente de abraçador de árvore. A gente é recochado. Eu fico todo orgulhoso. Ainda vou trazer aqui Hélio Silva, anota aí no seu caderninho. Um grande plantador de árvores, né? Maravilhoso. Parque Tipatira, lá em São Paulo, o maior parque eu sei quem é, linear, quinto maior parque linear, plantou sozinho. Sozinho. 50 mil árvores. E deixa eu falar da questão da avaliação ambiental. O que aconteceu? Durante muitos anos, a avaliação ambiental não incorporava uma análise de risco. Mariana, teve uma dica. Sim. E mais do que isso, Olha o perigo que a gente está correndo agora. a transparência, porque é um pouco como a questão de Angra, que eu tenho uma posição clara contra o nuclear no Brasil há muitos anos. Mas a questão é a seguinte, eu vou licenciar uma barragem de rejeito, que é o caso de mineração no Brasil. Eu tenho que disponibilizar essa informação para saber se o vizinho desta barragem quer correr esse risco ou não. Quer dizer, é isso. Sim. A análise de risco tem que estar colocada na avaliação ambiental, disponibilizada para saber se a sociedade quer correr esse risco ou não quer. Esse é um exemplo claro de democracia, não é isso? Quer dizer, no caso de Mariana, eu até fiz parte da Renova, que foi uma experiência péssima de público e de crítica, né? Que eu até achei que poderia ser. Fui muito pouco tempo representando a sociedade civil. Mas se você olhar, quer dizer, como foi possível Mariana e se repetir em Brumadinho, em que a Vale colocou o restaurante dos seus funcionários na área de evacuação em caso de emergência. Quer dizer, são erros primários, não é isso? Que talvez lá fora não se repitam, mas aqui, como você mesmo falou, a gente não tem esse olhar. E são as mesmas empresas que atendem, por exemplo, as do agronegócio, mesmo da indústria, que seguem regras muito rígidas quando vão exportar para países europeus. E aqui, meio que no descompasso, né? Quer dizer, o Guterres lançou um documento na reunião do Egito, lá na COP, que foi 27 ou 28 em Egito. E vale a pena vocês lerem, que é sobre greenwashing. E ele denunciando práticas do greenwashing, inclusive fez parte da comissão representante do Brasil, o Joaquim, que foi ministro da... Joaquim Levy. E esse relatório foi pouco divulgado no Brasil. Mas ele é interessante, porque uma das coisas que eles consideram greenwashing é a empresa que defende sustentabilidade e apoia o lobby contra nós no Congresso Nacional. É isso. Quer dizer, é isso. Quer dizer, então, eu acho que, por exemplo, nessa discussão do licenciamento,
quando se cria uma adesão, esquece do aspecto de participação, entendeu? Eu quero saber se eu vou ter que morar ao lado de um empreendimento com risco. É a mesma coisa de Angra. É um direito seu saber, né? Não, é um direito. É como Angra, que há alguns anos eu perdi o projeto foi derrotado de um plebiscito sobre Angra, a ampliação Angra 2 e Angra 3. Porque se houver um acidente radioativo, quem mora em São Paulo, quem mora no Rio e eventualmente em Belo Horizonte pode ter alcançado por uma radioativa. Tem direito de saber se eu quero correr esse risco. Ou não. Ou não. Né? Bom, gente, 1 hora de podcast. Eu ficaria pelo menos até umas 7 da noite. Terminaria aqui para a gente comer uma pizza feita pelo Kiko Claro. Né? E eu não elogiaria eu ia falar isso. De um tempo de muita competitividade, muita concorrência, eu não acho que é uma boa estratégia. Esquece, tá, pessoal? Quem está me assistindo, a pizza do Kiko é horrorosa. Você está elogiando muito esse rapaz e pode gerar efeitos não previstos na avaliação ambiental. Riscos, olha a análise de riscos. Na análise de risco. Bom, pessoal, as cenas de amor explícita que o Fábio estava se referindo era porque os cachorros fazem parte desse podcast. Então, vira e mexe, tem um que se levanta, um que sai, um que entra, enfim, o amor está no ar. Apesar de todos os temas tão difíceis que a gente falou, quem trabalha com sustentabilidade tem algumas características que eu gosto sempre de lembrar. Eu não sei se eu falei sobre isso lá em Manaus. Força, foco, fé, resiliência. Isso mesmo. Sempre. São qualidades que a gente tem, não apenas quem trabalha com sustentabilidade, mas eu acho que quem veio a esse planeta com uma missão. E, meu amigo, você tem uma missão linda. Gratidão imensa por você. Né? Gratidão. Gratidão que honra tê-lo aqui. Por você participar desse programa. Eu queria ficar mais tempo com você, mas eu queria que você olhasse ali na câmera da verdade e, por fim, deixasse um recado para quem está chegando agora nesse mercado de trabalho, os desafios que tem pela frente. Eu acho que sustentabilidade é o desafio da nossa geração. É o desafio existencial da nossa geração. Então, acho que se cada um de nós levar isso a sério, acho que tem razão para ver esperança. Namastê. Gratidão. A gente se vê no próximo episódio. Excitante, exultante, feliz, como foi essa entrevista agora. Um beijo. Para você que fica em casa. Tchau, tchau. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.